Animes da semana no VideoQuest, mais uma vez voltando aqui para falar dos animes que saíram na semana passada, nesse fim de semana e tudo mais. No último vídeo eu não falei de Black Clover, dessa vez eu vou falar de Black Clover, vou falar de Sakura e vou falar de Violet Evergarden, então vamos começar pela nossa passadinha rápida pro Black Clover para tirar isso da frente logo de uma vez. Mas não é tão tortura assim dessa vez, porque esses dois últimos episódios de Black Clover não foram a pior coisa do mundo. Eles... olha só, eu vou falar aqui dos episódios 16 e 17. O episódio 16 foi talvez a única vez que Black Clover me surpreendeu em todo o anime. Porque o personagem Luck, esse é o nome do cara? Luck. O Luck era um cara que eu achava que era só, assim como todo mundo que aparece lá naquela guilda lá, eu achei que era só mais uma piada, o personagem de uma piada só, mas ele teve todo aquele flashback. Eu não tô falando que é um flashback bom, não tô falando que é uma coisa nova, eu só não esperava que esse personagem tivesse um flashback triste e bizarro. Me pegou de surpresa. Esse cara! Então isso foi uma coisa. E o episódio 17 é uma das raras vezes em que Black Clover tá bem animado. Eu acho que esse episódio foi todo razoavelmente bem animado. A movimentação dos personagens estava muito fluida e tinha muito efeito de velocidade, sabe? Porque toda a luta foi com personagens pulando e voando e correndo em círculos e tudo mais. Então os efeitos de alta velocidade ficaram muito dinâmicos e reais, até os cenários girando no fundo. Então foi até um episódio interessante visualmente. É lógico que continua sendo Black Clover, então continua sendo a coisa mais arrastada da história. Black Clover tá muito de sacanagem agora. Eu não sei se já tinha antes, talvez eu não tinha pegado até agora, mas esses dois últimos eu reparei, mais uma vez, eu não sei se já tinha antes, não me lembro. Eu reparei nesses dois últimos que tem agora recapitulação pós-propaganda. Porque ele já enrola muito com a recapitulação do começo do episódio. Já é tipo 2 minutos gastos com cenas repetidas do episódio anterior. E aí tem aquele corte da propaganda no meio do episódio, lá na TV japonesa deve ter propaganda de verdade, obviamente. E quando volta, ele repete o último minuto antes do corte. Porra, vai tomar no meio do cu, rapaz! Eu vi! Eu tenho cara de idiota! Não responda. Card Captor Sakura Clear Card continua praticamente a mesma merda. Ele... é isso que você tem, não dá pra esperar muita coisa além disso. Eu tava esperando pra algum momento que eu pudesse falar sobre o relacionamento da Sakura com o Choran. E teve algo muito pouco, porque teve um momento onde ela fala que ela queria ligar pra ele se não tivesse nada de errado também. Tipo, se tiver alguma coisa de errado, você me liga. E ela fala, eu posso ligar se não tiver nada de errado? Então é algo, é ela tentando se aproximar mais dele num âmbito fora do trabalho, digamos assim, que eles meio que trabalham juntos, entre aspas. E também rolou uma leve intriga de outras coisas. A aluna nova provavelmente é a personagem de Capuz, que tá aparecendo nos sonhos da Sakura, que ela fala tem a minha altura e tal. Então eu tava inicialmente pensando em é a própria Sakura, mas aí chegou a aluna nova, então sei lá, é meio... é um chute. Eu não sou de fazer especulação nem teoria, mas é um chute que eu posso errar, provavelmente vou. O Choran talvez tá mancomunando algo com aquele maluco da Inglaterra, o Ariel, então talvez role alguma coisa. Então engrenagens começam a mais ou menos se mover para algo. Mas até esse algo acontecer, tem muito chá da tarde, sei lá. Eu acho que... eu tava até brincando no grupo do Telegram, caso você queira participar do grupo do Telegram, colabore com o padrinho do VideoQuest. Mas eu tava falando com o pessoal do Telegram que talvez a única trama que tá acontecendo em Card Captor Sakura Clear Card é o piquenique do pessoal, é o almoço, que todo episódio tem, e toda vez eles sentam, e talvez a gente tenha que reparar nos detalhes dos bentôs deles, pra talvez supor coisas sobre o ambiente familiar de cada um dos personagens. Eu não sei, nada de fato acontece nessa porra desse anime, e mais uma vez a batalha de cartas, sei lá, foi alguma coisa? Tá, a gente tem que aceitar muitas coisas pra curtir Card Captor Sakura.
a Mais de 8 mil fez um post que corrobora com muitas coisas do que eu falo, mas no caso da Mais de 8 mil, ela, tipo, não consegue aturar Sakura. Eu entendo perfeitamente. Porque você precisa aguentar muitas coisas e aceitar muitas coisas. Não só o fato de que os personagens estão sempre muito bem, não tem conflito, não tem drama, não tem choque de interesses, não tem nada acontecendo. Quando acontece é tipo um pequeno momento aqui e ali de vez em quando, mas ninguém menciona e fica por isso mesmo e talvez depois vá ser lembrado. Mas também na parte Card Captor Sakura, você precisa aceitar, e tipo, eu nem tô falando que isso é uma coisa que estragou o episódio, mas você precisa aceitar certas coisas, como por exemplo, as árvores andaram e ela fez um cubo que deu pra filmar na câmera da Tomoyo, então quer dizer que é uma coisa física e tal. Então, as árvores da escola saíram do lugar. E ela teve que animar essas árvores para voltar para a escola. Mas quando ela venceu, todas elas estavam meio que amontoadas no portão da escola. Ninguém passou. Nenhum aluno na janela, nenhum protagonista de um outro anime que possa estar rolando no plano de fundo de Card Captor Sakura olhou ali para aquela janela de todo protagonista e falou: mas por que as árvores estão andando, pelo amor de Deus? Ninguém viu isso. Não fez barulho, não foi o caos, o Deus nos acuda. A gente tem que aceitar essas coisas pra aceitar Sakura, e eu aceito, porque é gostoso de assistir, eu passo 20 minutos, eu me sinto bem, eu desligo e sigo com a vida. Vamos ao que interessa, Violet Evergarden, episódio 3? Acho que é 3. 3. Foi o melhor episódio de Violet Evergarden até agora. Não é difícil, mas foi. E ele foi principalmente porque talvez tenha muito pouca coisa pra andar na história da Violet, e aí ele resolveu fazer o que eu acredito, por exemplo, indicação dos nossos padrinhos no grupo do Telegram, que estão lendo a novel, que é mais ou menos o que a novel faz, ao que parece, que é focar nos personagens em volta da Violet. A Violet, ela pode até ser o centro da história, mas é uma coletânea de histórias em volta da história da Violet. Eu acredito que a ideia da novel é próxima disso. Então a gente teve a história de uma nova personagem, a Luculia. Eu não vi dublado, será que eles dublaram pra Lucília? Pode ser. E a história da Luculia, eu vou falar Luculia porque era assim que estava na legenda, é uma história razoavelmente interessante. É uma história que tem a ver, por exemplo, tangencialmente, digamos, é um dos fatos, tipo, a segunda coisa que a gente viu nessa história que remete ao fato de que esse mundo foi afetado pela guerra. Um é a ponte e, bom, tem a Violet era soldado, mas enfim. Tem a ponte e esse cara que perdeu a perna, eu acredito, e se perdeu na vida, e virou um bêbado. E o fato da menina ter esse relacionamento com o irmão e tudo mais. Então essa história do cara tem alguma coisa de construção de mundo. A história da Luculia é uma história que é razoavelmente tocante, a relação dela com o irmão, então vai, né? A cena deles no alto da torre é algo. Ainda tem o fato de ter algum nível de sentido, de lógica, digamos assim, a micro evolução da Violet. Vamos chegar lá, mas enfim, ela vai pra escolinha, pro curso de autômatas de automemória e ela não consegue criar uma carta muito foda. Ela tá mais uma vez, inclusive tem um momento nesse episódio onde ela tá escrevendo a carta e ela escreve como se fosse um relatório e alguém fala pra ela, não sei se é a Luculia ou se é a professora, e fala pra ela que ela não consegue passar os sentimentos das pessoas, e aí a Violet diz: já me disseram isto. E sim, já te disseram isso. Estão há 3 episódios falando isso. A gente gostaria que falasse de outras coisas em Violet Evergarden, mas enfim. E aí ela ouve a história da menina, ouve o fato de que ela tá feliz que o irmão tá vivo depois de perder todo mundo, e aí ela escreve uma carta de 2 linhas. Se ela escrevesse uma carta bonita, lírica e o caralho a 4 pro irmão da menina, aí seria completamente sem sentido. Ela não consegue, nesse ponto da vida dela, escrever uma carta como as outras autômatas escrevem. Então ela escreveu 2 linhas, ainda parece mais ou menos um relatório, mas foi o necessário para fazer a ponte entre os sentimentos da irmã e do irmão.
Então, o fato de ela escrever desse jeito faz algum sentido e não é tão ruim assim. O que não faz sentido é ela ganhar lá a porra do broche e ser reconhecida como uma autômata de automemória. Ela não ia ganhar por essa carta. Se esse é o critério dos caras, é um péssimo curso. Mas isso não é importante também, isso é um nitpicking meu. Não foi um episódio de todo ruim. A Violet evoluiu um pouquinho, a gente teve uma outra história mais interessante do que a história da Violet, e é isso. Vamos ver o que acontece depois. Eu ainda acho que não é o suficiente para esse anime ficar marcado pra nada. Tá certo que ter a expectativa de que ele fique marcado já é meio que covardia, até, de certa forma, né? Mas, tipo, talvez ele fique marcado porque ele é uma das melhores, maiores, mais sensacionais produções para a televisão da história. E é um próximo passo para a qualidade dos animes de televisão em geral, que vai ser... Os outros vão chegar nesse nível muito depois, mas enfim, porque essa é uma produção muito específica. Mas meio que só isso, o anime continua lindo, mas ele continua sendo meio raso, assim. Ele ainda continua forçando a mão na dramaticidade, que pra mim é muito forçado. Se tiver mais uma vez a cena da Violet tirando a luva, mostrando a mão metálica e alguém do lado fazendo... eu vou bater a cabeça na parede. Esse já é um momento de dramaticidade e de choque que eu já tive. Não precisa ter de novo. Eu já entendi que ela sofreu. Ande com esta história, pelo amor de Deus, ou então faça como nesse e conte outra história. Porque a história da Violet está muito pouco interessante até agora. Se você quiser mais dessas reações raivosas, porém em tempo real, primeiro, por que você ia querer isso? Eu não sei. Não é bom pra ninguém isso. Eu gostaria de estar gostando de Violet Evergarden. Mas se você quer conversar com a gente no grupo e comigo e com o Urso e com o Kaneda ao vivo, faça como uma dessas pessoas aqui e colabore para o padrinho do VideoQuest. Está ajudando bastante o canal a se manter, a valer a pena, digamos assim, do ponto de vista do esforço e tudo mais. Então colabore com o padrinho, qualquer valor ajuda. Muito obrigado, falou!